Olá, pessoal do sexto ano, tudo bem? Espero que sim, tá? Dando prosseguimento aos nossos conteúdos do módulo 2, nós temos aí o capítulo 5 sobre os povos do continente americano, maias, incas e astecas. Bom, coloquei aí esse mapa no livro de vocês. Vocês vão ter esse mapa com a fala, com uma escrita de cada um deles, assim, dando um parecer ao lado. E nós temos aqui os esquimós, que aqui no caso meu está com esse nome, esquimós, são os povos chamados inuites. Eles ficam bem nessa região bastante fria, são aqueles povos esquimós que vivem lá na casinha de gelo e tudo mais. Depois a gente tem os Sioux, mais ou menos aqui no meio, né, da América do Norte. Temos os astecas, aqui nessa partezinha que se refere ao México. Os maias, nessa região central da América, né, quer dizer, na América Central. E os incas aqui na região da América do Sul. Então, vamos conhecê-los um pouquinho. Bom, os maias a gente tem aí, como eu disse, ele está localizado no meio da América. O termo correto para nós usarmos será, né, Mesoamérica. Meso quer dizer meio. Então, meio da América. Se desenvolveram fazendo grandes construções, belíssimas, por sinal, fazendo templos religiosos para adorar os seus deuses, que geralmente eram os fenômenos da natureza. Criaram as cidades eram independentes, as chamadas cidades-estado. Uma cidade não é igual a outra, ela pode ter toda uma estrutura diferente uma da outra. É como se São Gonçalo e Niterói, cada um tivesse um governo, cultos diferentes, seria mais ou menos esse o exemplo. Eram politeístas, adoravam vários deuses e eles faziam essas referências aos deuses, geralmente lá no topo dessa pirâmide aí, que era onde eram adorados os deuses. E eles não fizeram grande império, como foi o caso dos incas e dos astecas. A cultura e a economia. A economia é baseada na agricultura. E essa agricultura do algodão, mandioca, cacau, milho. E o milho era o alimento sagrado. A gente observa aí que são várias qualidades de milho, de várias cores. A cultura, eles fizeram muitas construções, né, principalmente de pirâmides, construções que hoje, nas quais são muito visitadas por turistas, e esses observatórios, lá onde era o templo, no topo da pirâmide, eles também faziam as suas observações dos astros e previam eclipse e chegaram a elaborar até um calendário com 365 dias, mas não com a divisão que nós temos hoje, com uma divisão diferente. E tinha conhecimento também da matemática e da arquitetura. Na escrita, nós temos aí a escrita deles, chamadas de codes, que também teremos nos astecas. Então, eram símbolos que tinham significado para eles. Podemos até compará-los à escrita egípcia também, que eram todas através de símbolo. O sistema de numeração bem legal, né, que vocês podem até fazer um códigozinho para o celular de vocês. Vocês observam o 1, o 0, era uma concha, uma bolinha, e o 5 um tracinho. Então, se você quer 6, você bota o 5, que é um tracinho, mais uma bolinha, que é o 1. Bem legal esse sistema numérico aí, né? Façam códigos dos celulares de vocês, dos números. Bem legal. Os astecas, esses se situavam na região do México, né? E eles vão se desenvolver naquela região ali, próximo a um lago, e eles também pegam um pedaço do meio da América, da Mesoamérica, né, que eles já chegam a quase ser vizinhos dos maias. E a grande capital desse povo, a capital era o grande local de centro comercial, é Tenochtitlan.
ela era de grande comércio, muitas pessoas fazendo comércio nessa região, o que vai se tornar o centro da capital do México hoje. Religiosidade politeísta, adoravam vários deuses, aí eu cito aí alguns nomes, né? E tem Tonatiuh, era o deus Sol, e tem Quetzalcoatl, que era a serpente emplumada. Tem toda uma lenda aí em volta desse deus aí. Bom, na organização, nós temos aí uma monarquia, porque havia um rei ou um imperador que tomava conta de todo esse império. A sociedade, nobreza, comerciantes, artesãos, escravos numa quantidade pequena, porque eram povos que eram prisioneiros. Quando eles lutavam, eles apreendiam aqueles povos e serviam como escravos. A agricultura era a base da economia, né? Também aí o milho sendo cultivado e o cacau também sendo bastante cultivado em alguns lugares, até servindo como moeda o cacau. E vai deixar aí conhecimentos dentro de algumas plantas medicinais. Bom, vamos falar dos Incas. Os Incas, nós temos localização na Cordilheira dos Andes, nós podemos observar que era uma região imensa e hoje aborda Peru, Bolívia, Chile e Equador, né? De baixo para cima, Equador aqui em cima. Então, nós temos aí essa localização do Império Inca. Funda no século XIII a capital, novamente, capital era onde se fazia comércio, a cidade de Cusco, que chega a ter 12 milhões de pessoas. Então, era um grandioso império. Como estava essa sociedade? Essa sociedade dividida, a família do governante, logicamente, né, o primeiro, sacerdotes e militares. O grande imperador Inca, na verdade, ele era chamado de Inca, era o chefe supremo, ele era adorado como um deus. E o deus, para eles, o deus principal era o deus Sol, chamado Inti, né? Temos também aí na organização social camponeses e escravos. Do mesmo jeito, prisioneiros de guerra viravam escravos. Aqui tem algumas criações dos Incas. Esse primeiro item aqui é um grande cordão chamado quipu, onde eles faziam vários nós, cada um de uma cor, e cada um se referia a um tipo de contagem da população, quantidade que foi colhida, pagamentos de impostos. Então, era maravilhoso esse sistema que eles adotaram para fazer a contagem. Aqui ao lado nós temos aqui construção, né, na arquitetura, muito bem estruturado, né, em degraus, todo feito em pedras. Aqui nós temos a parte de estradas, todas colocadas com pedra, eram estradas imensas, toda do alto de montanhas. Essas estradas cortavam montanhas. E uma grande muralha também que eles faziam aqui próximo aonde era localizado a cidade. Então, a gente pode observar o encaixe dessas pedras, né, bem organizado, e que muitos estão lá até hoje. Bom, gente, era essa mensagenzinha que eu queria passar para vocês sobre esses povos da América. Então, nós vimos o surgimento dos seres humanos, a evolução deles, a chegada, possível como eles chegaram aqui na América, e aí nós estamos vendo que na América também haviam vários povos após a chegada desses primeiros humanos aqui, né? Então, gostaria que vocês fizessem as páginas dos exercícios e qualquer dúvida pode deixar lá o seu questionamento que eu irei responder, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido. Um beijo, tá? E até a próxima.